Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começando aí mais uma semana de aula, uma semana de atividade, animados, empolgados e motivados. Vamos lá? Pega aí o teu livro de língua portuguesa que hoje nós vamos trabalhar aí da página 133 a 137. Nós vamos trabalhar sobre o estudo aí da nossa língua portuguesa. O que nós vamos ver? Nós vamos aprender a compreender os aspectos relacionados à composição do gênero textual e indicação literária, que é o que a gente tem estudado. Só lembrando que eu não passei para vocês aí fazerem as atividades da página 130 a 132, tá? Não é obrigatório fazer, mas aqueles que quiserem fazer para poder deixar o livro completinho aí, fiquem à vontade, é importante, é interessante vocês fazerem. Eu apenas não estou colocando como obrigatório, tá bom? E aí nós vamos estudar aí também, vamos rever os conceitos de substantivo e adjetivo. O que é um substantivo? O que é um adjetivo? Vamos compreender o conceito de adjetivo como aquele que atribui propriedades ao substantivo. O adjetivo que ele vai estar se referindo diretamente ao substantivo. Vendo aí também, conhecendo a noção de flexão dos adjetivos, feminino e masculino. O adjetivo, que é aquela palavra que vai dar características aos substantivos. Ela se flexiona ou ela muda em relação ao gênero masculino e gênero feminino. Vamos também desenvolver habilidades de leitura e de escrita, reconhecer palavras sinônimas e antônimas. O que é isso, professora? Já nós vamos ver, tá bom? Aprender a consultar palavras sinônimas do verbete do dicionário, que a gente vai ver isso na sexta-feira, e reconhecer a utilização de palavras antônimas com o intuito de provocar humor no texto e estimular assim a expressão oral, tá bom? Então daqui para quando a gente completar as atividades dessa unidade, a gente vai estar vendo esses objetivos aí. Vamos lá então? Lápis, borracha na mão, livro de língua portuguesa. Prestem bastante atenção para que vocês consigam completar as atividades de vocês e aprimorando e melhorando cada vez mais. Vamos lá? Então, pessoal, começando a nossa atividade aqui na página 133, observando a nossa língua. Qual é mesmo a nossa língua? Língua portuguesa. Leia a indicação literária do livro O Remédio Maravilhoso de Jorge. Nela foram destacados alguns substantivos. Vamos lembrar aí, indicação literária, a gente sabe que são aqueles textos que têm como objetivo fazer a apresentação de um livro ou de uma obra para que traga aí como incentivo a leitura e o conhecimento, tá bom? E vamos rever neste texto que nós vamos ler aí algumas palavras destacadas que são substantivos. Todo mundo lembra que substantivo é aquela palavra que dá nome a lugares, a pessoas, a objetos, a sentimentos, a ações, enfim, tudo que você consegue definir o que é ou quem é através daquela palavra, aquela palavra é um substantivo, é o que ela dá nome às coisas, né? Então, o que é isso? Isso é um lápis, então a palavra lápis é um substantivo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, peraí. Ok, deixa eu me colocar aqui no cantinho. Perfeito. Preste atenção aí. Jorge é um menino que quando fica em casa tem a companhia pouco agradável de sua avó. Então, a avó está destacada bem aqui, tá? Depois, lá, sua avó ranzinza e mandona. Um dia, ela resolve que o melhor a fazer é criar uma poção mágica e especial que transforme a mal-educada vovó em uma pessoa mais feliz. Mas o remédio maravilhoso de Jorge é uma reunião de tudo que ele vai encontrando pela casa. Peraí. Olha só, vamos voltar lá. Ele resolve fazer uma porção mágica para ver se muda a avó, certo? Depois, uma poção mágica que transforme a mal-educada vovó em uma pessoa mais feliz. Mas o remédio maravilhoso de Jorge, uma reunião de tudo que ele vai encontrando pela casa, provoca reações estranhas.
Então tá falando aí do livro O Remédio Maravilhoso de Jorge. Vamos pensar lá. Na primeira questão aí, na letra A. A indicação literária despertou seu interesse em ler o livro? Quando você viu... Desculpa. Quando você viu aqui essa indicação literária falando do livro O Remédio Maravilhoso de Jorge, você ficou assim com vontade de ler o livro e conhecer a história? Que o Jorge, ele era esse menino que ficava em casa na companhia da avó, mas a avó não era uma pessoa agradável, era ranzinza, mandona. E ele resolve então fazer ou criar uma poção aí que tenta mudar, né, transformar a mal educada vovó em uma pessoa mais feliz. Mas o remédio maravilhoso de Jorge tem uma reunião em que ele vai encontrando pelas casas e provoca reações estranhas. Deu vontade de ler o livro? Não deu? Então você vai colocar aqui se deu, se não deu, porque deu ou porque não deu, tá bom? Qual a finalidade do remédio criado por Jorge? Ele criou um remédio. Qual era o objetivo do remédio? Lê o texto lá. Que ingredientes Jorge usou no remédio? Tenta encontrar no texto aí. Uma reunião de tudo que ele vai encontrando pela casa. Provoca reações estranhas. Pensa bem. Olha no texto. Quais são os ingredientes? São coisas que ele encontrou onde? Na floresta? Onde foi? Na questão 2. Na questão 2. Junte-se a um colega. Infelizmente não tem como fazer isso, mas você pode fazer com alguém aí da sua família. Para descobrir e copiar da indicação literária a palavra que dá característica aos substantivos. Pensa aí. A palavra vovó. No texto, qual palavra que dá uma característica à vovó? Que fala como a vovó é. Como a vovó é. Na letra B, pessoa. Tem aí transformar uma pessoa como? Tá? Então você vai ver uma característica, a palavra pessoa. Remédio. Avó e porção. Poção. Então aí, ó, para avó tem duas características. Para poção tem duas características. Então você vai procurar no texto as palavras que trazem características a estas que você viu aí. Essas palavras aqui são substantivos e você vai encontrar as palavras que são os adjetivos, que são todas as palavras que denotam características ao substantivo, tá bom? Vamos lá para a página 134. Muito bem, aqui na página 144, que outras características você daria a Jorge? Escreva-as e justifique as suas escolhas. Isso é uma resposta pessoal, pessoal. Quais características você daria para Jorge? Será que ele é um inventor? Ele é ele é criativo? Como que é? Pensa aí quais outras características você daria para ele, tá bom? Então você vai colocar aqui na questão 3. Depois na questão 4, discuta a questão a seguir com os colegas e o professor, depois registre a sua conclusão. Então aí vocês vão pensar junto aqui agora e aí vocês vão escrever aí no livro de vocês. Na sua opinião, qual a importância dessas palavras que caracterizam os substantivos na indicação literária? Justifique. Pensa assim, né, que essas características de cada personagem, de cada substantivo, elas têm o objetivo de fazer a gente despertar a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre aquele determinado personagem, objeto, alguma coisa, né? Então, essas palavras que são aí os adjetivos, que caracterizam os adjetivos, na indicação literária é fundamental, porque ela serve para nos fazer pensar e ter uma visão do que a gente vai encontrar ali naquele livro, tá bom? Então você vai colocar aí assim, que ajuda a gente a criar uma imagem de como são os personagens. Por exemplo, a gente vai falar da vovó. Ah, mas como que é a avó? Não, a avó é ranzinza, é mandona, né? Ah, como que é o Jorge? Como que é o remédio, né?
Então, essas palavras que denotam características aos substantivos, elas têm esse objetivo, nos fazer imaginar o contexto ali do texto que a gente poderia ler, tá bom? Depois, na questão 5, imagine que você é o criador da poção mágica para deixar as pessoas felizes. Que ingredientes fariam parte dessa fórmula mágica? Ai, tô curiosa para saber. Quero ver o que vocês colocarão aí como sendo os ingredientes da poção mágica. Se vocês fossem criar uma poção da alegria, o que vocês colocariam nela, tá? Então, vocês vão escrever aqui. Lembrando, pessoal, que eu gostaria que vocês escrevessem em letra cursiva. Professora, não consegui desenvolver ainda letra cursiva, então vou pedir alguém para escrever para mim? Não, tá bom? Você vai escrever em letra palito se você ainda não consegue escrever em letra cursiva, mas eu quero que você se esforce para treinar a letra cursiva, porque todos vocês têm capacidade para isso, ok? Vamos lá, então? Aqui na página 135, vamos continuar estudando aí sobre a nossa língua. Vamos pensar aí. Leia um trecho do livro Meu Nome é Cachorro. É o cachorro que o nome dele é Cachorro. Meu nome é Cachorro. Modéstia à parte, sou o bicho mais belo, possante, jeitoso e interessante do jardim inteiro. Tirando os donos da casa, que sabem trazer ração, sabem acender e apagar a luz, sabem abrir a torneira, sabem levar a gente para passear, sabem fazer cafuné, sabem ficar furiosos, sabem dar vacina e sabem ir embora e voltar o mais forte, o mais bonito, o mais esperto, o talentoso, o galante, especial, valente, o genial, perigoso, corajoso, musculoso, audaz, intrépido e inteligente. Por aqui sou eu mesmo. Então esse cachorrinho aí, que se chama cachorro, ele se julga ser o mais um monte de coisas aí que só perde para os seus donos, né? Quem está narrando a história, pessoal? Neste caso aí, quem seria a pessoa que está narrando a história? Então é o narrador, né? Que faz parte da história. Não é um narrador observador, é um narrador personagem, tá? Quando o narrador é observador, é como se fosse alguém de fora contando a história sobre outros personagens. Quando o narrador personagem, é como se o próprio personagem estivesse contando a história, que é o que a gente está vendo aqui. É como se o próprio personagem estivesse contando a história. Quem é esse personagem? Acertou quem disse, o cachorro. Na sua opinião, como é o jeito desse cachorro? Lê lá tudo que ele fala sobre ele mesmo e aí faz um resuminho aí falando como que você acha que é esse cachorro. O que te levou a essa conclusão? O que você percebeu aí no texto que levou você a tomar a conclusão que você tomou aí de como que é esse cachorro? Eu estou curiosa para ver a resposta de vocês nesses textos, tá bom? Na questão 7, sublinhe no texto acima algumas características do cachorro. Na sua opinião, faria diferença se tivesse sido empregados apenas 2 ou 3 palavras para caracterizar o cachorro? Por quê? O que você acha? Lá você vai lá no texto e vai sublinhar, vai passar uma linha abaixo de todas as palavras que trazem aí qualidades ou características do cachorro, certo? E depois você vai dizer assim, você acha que faria alguma diferença na visão que você tem do cachorro se tivesse ali apenas 2 ou 3 palavras caracterizando o cachorro? Será que sua visão sobre ele seria a mesma? Por quê? Seria ou por que não seria? Depois, na questão 8, imagine que o personagem fosse uma cadela. Registre como você escreveria as palavras que foram sublinhadas no segundo parágrafo do texto para descrevê-las. Então, vocês foram lá e sublinharam forte, bonito, esperto, talentoso, galante, especial, valente, genial, perigoso, corajoso, musculoso, audaz, intrépido e inteligente. Se você fosse escrever assim, usando essas mesmas palavras, mas ao invés de se referir a um cachorro no masculino, você estivesse se referindo a uma cadela, como você escreveria? Por exemplo, a cachorra é forte. Ia mudar alguma coisa? Não, não ia. A cachorra é a mais bonita. Então, bonita.
No caso, o cachorro é bonito, a cachorra é bonita. Esperto, o cachorro é esperto, a cachorra é esperta. Talentoso, o cachorro é talentoso, a cachorra ou a cadela é talentosa. Galante, mudou alguma coisa? Não. Especial, mudou alguma coisa? Não. Valente, quando você vai falar o cachorro é valente ou a cadela é valenta? Não, né? Continua sendo valente. Genial, também não mudaria. Perigoso, o cachorro é perigoso, a cachorra é perigosa. O cachorro é corajoso, o cachorro é musculoso, a cachorra é corajosa e musculosa, tá? O cachorro é audaz, a cachorra também é audaz. O cachorro é intrépido, a cachorra é intrépida. O cachorro é inteligente, a cachorra é inteligente. Então percebe que algumas palavras elas vão mudar quando vai para o feminino. Outras palavras vão se manter na mesma forma. Como que eu vou saber se esse adjetivo é masculino ou é feminino? Quando muda o final de O para A, né? Já vai ficar mais fácil, logo de cara a gente vai saber. Mas quando não muda, a gente tem que observar o contexto e observar o substantivo, né? Se tiver falando e aí o artigo, porque você vai dizer: o cachorro é feroz, a cadela é feroz. Então, é feroz manteve a mesma coisa. O que mudou foi o substantivo, que de cachorro para cadela. Então, mudou o artigo. O cachorro, a cachorra. Lembra que a gente já viu que artigos são essas palavrinhas que acompanham o substantivo? Então, aqui ela define a, o, tá? Vamos para a próxima? Vamos lá para a página 136, agora continuando respondendo aí. Responda, todas as palavras foram modificadas? É aquilo que a gente está falando. Todas as palavras foram modificadas? Não. Circule exemplos que justifiquem a sua resposta. Então, você vai voltar lá na resposta da página 135 e aquelas palavras que não modificaram, você vai fazer um círculo assim em volta da palavra, tá? Todas as palavras que não modificaram, você vai lá e circula. Com que letra as palavras sublinhadas e que foram modificadas terminam? As palavras que foram modificadas terminam em O e A. Então, as palavras que terminam em O mudaram para A. Percebe que se você for pensar lá, carinhoso, bonito, talentoso, perigoso, corajoso, musculoso, intrépido, tá? São as palavras que foram modificadas. Então, as palavras que terminam em O, ou seja, as palavras que terminam aí com a vogal, né? O. Na letra C, que mudança foi feita nessa palavra quando foram passadas para o feminino? Elas terminavam com O, quando passou para o feminino, passou a terminar com a letra A. Então, o sempre vai representar o masculino e A sempre vai representar o feminino, tá bom? O trecho a seguir faz parte do livro Meu Nome é Gato. Naquele outro lá, meu nome é cachorro. Aqui, meu nome é gato. Então, vamos ler aí. Meu nome é gato. Quem é o bicho mais inteligente, mais esperto, mais ágil, mais sabido, mais atlético, mais charmoso, mais sensível e mais viajado do jardim? Eu. Quem tem uma voz linda e suave? Eu. E os bigodes mais bonitos, e os pelos mais macios, e os olhos mais brilhantes? Quem sempre sabe dar um jeitinho de ganhar colo da menina? Eu. Olha só, esse gato e esse cachorro se acham, né? Pois é. Mas eles colocam aí várias características que eles têm e é por isso que a gente tem essa visão deles. Responda. Na sua opinião, existe semelhança na forma como o gato e o cachorro se veem?
Você acha que o gato e o cachorro se veem da mesma forma? O que vocês pensam aí? Sim ou não? Os dois são bem humildes? São não, professora, são bem exibidos, né? Tanto o gato quanto o cachorro. Na letra B, faça setas para ligar os substantivos em destaque neste último texto. Faça setas para ligar os substantivos em destaque neste último texto, as palavras usadas pelo gato para se descrever. Ficou meio estranho daí, né? Porque não tem nenhuma vírgula, não tem nenhum ponto, ficou estranho pra gente ler. As palavras usadas pelo gato para se descrever. Faça setas para ligar os substantivos em destaque nesse último texto, as palavras usadas pelo gato. Então você vai ligar fazer seta para ligar a palavra que tá substantivo em destaque nesse último texto, as palavras usadas pelo gato para se descrever. Então você vai ligar lá da palavra do gato as palavras que servem para descrever. Por exemplo, olha só, os alunos vão fazer uma seta para ligar. Voz. Como que é a voz dele? Linda e suave. Como que são os bigodes? Bonitos, né? Olha só, presta atenção, a voz. Linda e suave. Os bigodes mais bonitos. Os pelos macios, os olhos brilhantes. Então você vai fazer uma setinha e vai ligar aqui. Deixa eu limpar aqui. E você vai tipo assim, ó, a voz linda e suave. Os bigodes bonitos. Os pelos. Aí você vai ligar pelos macios, tá? Vai unir aí o substantivo com o adjetivo. A palavra que modifica o substantivo, dando característica a ele, é o adjetivo. Então preste bastante atenção nisso, porque toda palavra que dá uma característica ao substantivo e que muda, que modifica, que faz a gente entender como é, então essa palavra é um adjetivo, tá bom? Vamos lá para a última página de atividade. Concluindo aí. Agora faça o que se pede. Reescreva o primeiro parágrafo do trecho do conto Meu Nome é Gato, como se ele começasse no plural. Assim, quem são os bichos? Então você vai completar. Lá no texto tá dizendo assim, ó. Quem é o bicho mais inteligente? Então você vai continuar. Quem são os bichos mais inteligentes? Mais espertos, mais ágeis, mais sabidos. E aí você vai continuar o texto colocando no plural. Lembra que sempre, normalmente a gente vai colocar aí a letra S no final, mas preste atenção, se você ficar em dúvida de como escrever uma palavra no plural, pesquisa, tá? Peça ajuda para que você possa definir e colocar aí direitinho, tá bom? Marque o que você observou sobre os substantivos e os adjetivos. Os substantivos não, professora. Marque o que você observou sobre os adjetivos. Tô meio confusa hoje, né? Sobre os adjetivos. Os adjetivos dão características aos substantivos? Sim, professora. Então você vem aqui e marca um X. Eles concordam com o substantivo em gênero masculino e feminino? O adjetivo, ele modifica dependendo se o substantivo está no masculino ou feminino? Sim, professora, então marca. Concordam com o substantivo em número de singular e plural? Se o substantivo está no plural, o adjetivo fica no plural. Se o substantivo está no singular, o adjetivo fica no singular. Tipo, este é meu lápis. Se eu pegar um outro lápis, agora não, é singular, 2 acima é plural. Então eu não posso mais dizer este é o meu lápis ou estes é o meu lápis. Não, eu vou ter que dizer estes são os meus lápis, tá? Então muda tudo. Por exemplo, o meu lápis é grande. Se eu for falar sobre
no plural, eu vou dizer: os lápis são grandes, ok? Então, o adjetivo ele vai modificar de acordo com o substantivo, tanto em gênero, masculino e feminino, quanto em número, grau, singular ou plural, tá bom? Se só concordo com os substantivos em número, quer dizer, singular e plural? Não, né? Então, vocês não vão marcar essa última opção aí. Na questão 11, escreva substantivos e adjetivos de acordo com a legenda. Lembre-se de colocar os adjetivos com os substantivos da legenda. Então, preste atenção. Na linha amarelinha, vocês vão escrever o nome da figura, que é o substantivo. Na linha azul, vocês vão colocar o adjetivo, tá? Então, nessa primeira aqui, vocês vão colocar o nome da figura. O que é isso daqui? Carrinho. Aqui, vocês vão colocar um adjetivo, uma característica para este carrinho. Ele é vermelho, ele é pequeno, ele é o quê? Tá? Então, um carrinho. Aí embaixo vocês vão colocar como que ele é. Aqui, boné. Então, boné, vocês vão dar aqui uma característica. Boneca. Então, você vai escrever a palavra boneca. E aqui na linha azul você vai colocar uma característica. Primeiro o substantivo, depois a característica dele, ou seja, o adjetivo, tá? Então, pensa bem aí, pessoal. Substantivo, tudo que dá nome a alguma coisa. Adjetivo é tudo que modifica esse substantivo, que dá uma característica deste substantivo, tá? Tipo, copo. Copo de quê? Copo de vidro, certo? Então, o de vidro é uma locução adjetiva, que ele vai dar uma característica ao copo, tá bom? Lembra que a gente já viu isso? Duas palavrinhas para formar uma única ideia. Então, de vidro formou uma única ideia, tá bom? Isso daí, pessoal, vamos estudar bastante, treinar bastante. Eu sei que hoje foi bastante coisa, mas se você fizer com calma, com atenção, você consegue, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Matemática.